para nós. E ouvindo eles isto, compungiram seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus Senhor chamar. E com muitas outras palavras os testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa era a vida dos irmãos que se converteram. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinha tudo em comum. E vendia suas propriedades e bens, e repartia com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de ser salvos. Versículo 47, todos juntos, vamos ler? 1, 2, 3. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por esta noite, por esse momento, pela vida de cada irmã, Senhor, e irmão que se dispôs a estar aqui nesta noite para aprender a tua palavra. Com certeza sairão daqui alimentados, sairão daqui fortalecidos, sairão daqui edificados, Senhor, pelo poder da tua palavra e do teu Espírito Santo. Eu te agradeço e te louvo nesta noite em nome de Jesus. Amém. Tome teu assento. Irmãos, nós há uns dias atrás começamos falando sobre a igreja. Então falamos da igreja na teologia de Jesus, a igreja na teologia de Paulo, foi o que nós aprendemos na sexta-feira passada, e hoje nós vamos falar da igreja na teologia de Atos dos Apóstolos. Não é que seja, a palavra teologia quer dizer conhecimento de Deus, ou conhecimento do Senhor, né? Então, Deus, em grego, e logia, conhecimento. Teologia quer dizer conhecimento de Deus, sim? Então não é que seja três teologia, é uma teologia, mas com pontos de vista, sim? Para que a gente entenda o que é a igreja. Então, na teologia de Cristo, Cristo veio para preparar o povo para dar continuação àquilo que ele começou há 2025 anos atrás. Na teologia de Paulo, ele preparando a igreja para executar a obra enquanto ela está na terra. E na teologia de Atos dos Apóstolos, Lucas, que foi o escritor do livro de Lucas, Lucas foi o escritor do livro de Lucas e foi escritor também do livro de Atos. Lucas não era um dos apóstolos de Jesus, mas ele seguia alguns apóstolos, ele via o que os apóstolos fizeram depois que Jesus Cristo foi para o céu e comissionou eles. Então Lucas caminhava com eles e foi escreveu o livro de Lucas, que é um dos evangelhos da Bíblia, e também escreveu o livro de Atos. Ele acompanhava Paulo, ele acompanhava Filipe, ele acompanhava Barnabé, em algumas viagens estava presente, conversava, estava junto, e ele escreveu o livro de Atos. Atos, ou seja, o que os apóstolos fizeram no início da igreja. Então, na teologia
da igreja em Atos dos Apóstolos, o que nós vamos aprender? Então, a comunidade viva, guiada pelo Espírito e pela missão. Na teologia de Atos, a igreja, ela é uma comunidade viva, guiada pelo Espírito Santo e por uma missão. Então são três pontos importantíssimos que nós vamos falar um pouquinho nesta noite. Primeiro, uma comunidade viva, não é uma comunidade morta e nem passiva, é uma comunidade viva. Segundo, é uma igreja que não é guiada por cabeça humana. A igreja não é guiada por filosofias ou ideologias ou pensamentos humanistas. A igreja é guiada exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. E em terceiro lugar, esta igreja que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela tem uma missão. Sim? Então essa era a teologia da igreja dentro do contexto de Atos dos Apóstolos. Uma comunidade viva, guiada pelo Espírito Santo, que tinha uma missão. E através disso eles a cumpriam de uma forma maravilhosa. Então, Atos, escritos por Lucas, é o relato histórico e teológico da formação da igreja após a ascensão de Jesus. A teologia da igreja em Atos é moldada pela ação do Espírito Santo, pelo testemunho apostólico e pela expansão missionária. E é o que nós vamos aprender aqui, nesta noite. Amém? Então a igreja na teologia do Atos dos Apóstolos, foi o que eu terminei de ler aqui. Atos, escrito por Lucas, é o relato histórico e teológico da formação da igreja após a ascensão de Jesus. A teologia da igreja em Atos é moldada pela ação do Espírito Santo, pelo testemunho apostólico e pela expansão missionária. Então a igreja, como comunidade do Espírito Santo, está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu quero que vocês peguem a Bíblia aí, que vocês vão me ajudar, tá bom? Então vamos avançar aqui um pouquinho. Atos capítulo 1, versículo 8, fala assim a palavra do Senhor. Nós vamos estar bastante no livro de Atos aqui. No capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então ali já dá o primeiro foco para nós aqui. Sim? Vocês não vão fazer nada sem que antes receba poder do Espírito Santo. Sim? Amém? Não faça nada sem que antes recebam o poder do Espírito Santo de Deus. O que eu aprendo aqui, irmão? Em primeiro lugar, igreja não vive sem o poder do Espírito Santo. Se nós estamos aqui hoje, é exclusivamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas falam que a igreja nasceu quando Jesus Cristo falou para Pedro assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu levantarei a minha igreja. Alguém falou assim: e ali, não. O que nós entendemos aqui, segundo Atos, que a igreja nasceu aqui no capítulo 2 do livro de Atos. Quando que a igreja nasceu? A igreja nasceu quando o Espírito Santo desceu sobre ela, lá no capítulo 2 do livro de Atos. Estavam todos reunidos, os 120 reunidos, de repente desceu o Espírito Santo sobre eles. Foram todos cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outra língua. E ali, dentro da teologia de Atos, começa a igreja, como uma comunidade capacitada pelo Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Então, Pentecostes, Atos capítulo 2, é o nascimento da igreja. Igreja capacitada e dirigida pelo Espírito Santo. Nós temos que entender que a igreja, irmão, ela é exclusivamente guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nós, como liderança, como obreiros, como servos do Senhor, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Aqui na igreja, eu tenho lutado e conversado com alguns dos líderes da igreja, porque se o líder não é guiado pelo Espírito Santo, aqueles que estão sendo liderados por ele também não serão. Não tem como alguém fazer um bom trabalho sem o direcionamento do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem e fala com o pastor, dá um direcionamento para o pastor. Se a liderança não está andando junto com o pastor, não vai funcionar o negócio, não vai dar certo, não vai fluir, porque o Espírito Santo dá um direcionamento
com o líder, e o líder fala uma língua e o outro está falando outra língua totalmente diferente. Não funciona, não dá certo. Então a gente precisa falar a mesma língua, porque a cabeça é Cristo, e Ele orienta a direção da igreja. E uma vez que orienta a direção da igreja, então nós temos norte. Por isso que a igreja não é um lugar da gente ficar perguntando: ó irmão, eu vou fazer tal coisa, o que você acha? Ó irmão, eu penso fazer tal coisa, o que você pensa? Igreja não funciona desse jeito. Igreja não é democracia, igreja é teocracia. Quem manda na igreja não é homem, quem manda na igreja é Deus. Eu posso perguntar a opinião, irmão, o que você acha se nós tomarmos essas decisões, alguma coisa. Eu posso até perguntar, não tem problema nenhum. Mas a orientação da igreja vem exclusivamente de Cristo, que é a cabeça. Nós aprendemos na aula passada. Cristo é a cabeça da igreja. É Ele que orienta. E o interessante, lá no livro de Apocalipse, você vai ver sobre isso. Quando as 7 cartas que foi escrita às 7 igrejas, a palavra fala assim: diz ao anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja? O anjo da igreja é o pastor. Não é questão de autoritarismo, não. É questão de responsabilidade. Sim? Porque o pastor, ele está cuidando, não é de algo que é dele. O pastor cuida de algo que é do Senhor. Vocês não pertencem a mim. Eu estou com uma responsabilidade terrível sobre vocês, porque eu vou dar conta de cada um que está aqui. Por isso que durante o dia eu ligo para um, falo com o outro, converso com um, principalmente aqueles que estão mais necessitados, distanciados, sempre tem esse contato, porque eu fico olhando o seguinte, que o rebanho pertence ao Senhor, e que o pastor tem que ter noção dessas coisas. Então, a igreja, ela é capacitada, dirigida pelo Espírito Santo, versículo 8. Atos capítulo 8, versículo 29, a igreja, ela é guiada em uma missão também pelo Espírito Santo. Abra a tua Bíblia comigo, é Atos capítulo 8, versículo 29. Quem encontrar já pode ler. Atos capítulo 8, versículo 29, que está escrito aí. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Olha aí para você ver. Está falando lá do eunuco, né? Se você já leu esse capítulo, você vai ver o eunuco que estava voltando de Jerusalém, lendo o livro de Isaías, e ele não estava entendendo nada. Aí o Espírito Santo pega Filipe, que está pregando para uma multidão, traz ele para o meio do deserto, né? E manda Filipe falar com o eunuco, se aproximar da carruagem e falar com o eunuco. Você vê, por que o Espírito Santo mesmo não convenceu aquele homem? Porque a função de evangelizar não está nas costas do Espírito Santo e nem dos anjos. Os anjos e o Espírito Santo não têm essa missão de evangelizar. Essa missão foi dada para nós como igreja. Por isso que Deus teve que tirar Filipe lá da multidão, levar ele para o deserto, para pregar o evangelho para o eunuco. Por que não mandou o anjo? Por que o próprio Espírito Santo não convenceu aquela pessoa? Porque a missão está sobre nós. Agora, a segunda coisa, nós não temos a obrigação de convencer ninguém. Nós temos a obrigação de falar. Quem convence é o Espírito Santo. Aí entra o Espírito Santo, entendeu? Porque muita vezes a gente quer pregar o evangelho, quer convencer as pessoas a aceitar Jesus. Você não vai conseguir. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 13, versículo 2, que está escrito lá. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Olha que coisa linda. Então o Espírito Santo leva Filipe para pregar para o eunuco. Agora o Espírito Santo, quando eles estavam orando e jejuando, o Espírito Santo fala assim: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu lhes tenho preparado. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que guia. Nós já aprendemos já sobre isso nas lições passadas que eu falei sobre o Espírito Santo. Só estou dando uma reforçada aqui para vocês entenderem. O Espírito Santo vai falar com o Filipe, leva ele para pregar para o eunuco. O Espírito Santo vem quando ele está orando. O Espírito Santo vai falar assim: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu lhes tenho preparado. A gente vê o Espírito Santo guiando a igreja. Segundo, o Espírito Santo, ele consolida a unidade da igreja. Atos capítulo 4, versículo 31 ao 33. Quem encontrar, leia para mim, por favor.
E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos no Espírito Santo, e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Olha, o Espírito Santo consolida. Irmão, e a minha luta aqui na igreja, não é só aqui, mas em todas as igrejas que eu passo, a minha primeira luta é conhecer as pessoas e depois trabalhar para que a igreja no qual eu pastoreio seja uma igreja unida. Porque a maioria das igrejas não são unidas, querido. Você mesmo, analisa-te a você mesmo. A gente vê que a gente está junto, mas ao mesmo tempo nós não estamos juntos. Alguns sim já entenderam o que é igreja. Igreja é isso. É compartilhamento. É se dar, é se preocupar, é se ajudar, é se exortar um ao outro, é estender a mão um para o outro. Igreja é uma comunidade que o Espírito Santo consolida ela na unidade. Por isso que o inimigo vai trabalhar tanto para dividir a igreja. Então você fica vendo essa igreja, era uma igreja que se preocupava, se ajudava, e ao mesmo tempo que se ajudava um ao outro, o Espírito Santo ia fazendo o quê? Ia manifestando-se com curas, com milagres, com transformações. E eu estou vendo esse progresso aqui na igreja, porque muitas vezes eu recebo alguns áudios ou algumas coisas de algumas pessoas que muitas vezes nem daqui mas que falam: olha, muito obrigado pelas orações que vocês fizeram lá. Eu fiquei sabendo que vocês oraram por mim lá no culto de domingo, lá no culto de quarta-feira. Eu quero dizer que a minha mãe já saiu do hospital, que o meu filho está melhor, que eu já estou conseguindo dormir bem. Muito obrigado pelas orações de vocês. Isso é igreja. Pessoas que nós aqui no bairro, ou nos bairros adjacentes aqui, que muitas das vezes nos falam que na hora que chegou a cesta de alimento lá, já tinha acabado a comida, e que os irmãos e as irmãs chegaram lá como um anjo e nos salvaram por aquele tempo. E a nossa cesta de alimento, irmão, não é uma cestinha para uma semana, é uma cesta de 22, 25 quilos. O irmão Johnny capricha, tem que eu olho ali e falo: meu Deus do céu, com essa cesta daria para fazer 3. E ele capricha na cesta. Se tem criança, enche de leite, bolacha, até desodorante estão colocando agora na cesta. Produto de limpeza, sabonete, pasta de dente. Meu Deus do céu, que dia tem que ter uma compra, né? Praticamente é uma compra. Então a gente fica olhando que a igreja ela se consolida nisso. Igreja é isso. Se você não gosta de gente, você não pode participar da igreja. Se você não gosta de comungar com gente, você não está apto para frequentar uma igreja, nem para frequentar o céu. Então tem que ter esse contato, tem que ter esse toque. Eu estou bem preocupado com aquele irmão, como é que chama ele? Branquinho, Calvinho, branco. Esqueci o nome dele. Já faz uns 3 cultos que ele não vem na igreja. Esqueci o nome dele. Depois eu busco saber e entrego. Porque a gente fica olhando, irmão, uma preocupação nesses últimos dias da igreja, das igrejas de uma forma local, é com o seu performance, é com o seu status, é o que você tem, é o que você é o que você possui. Agora está tendo até a área VIP dentro das igrejas, né? Área VIP, para não se misturar com os demais, então coloca uma área VIP ali. Eu fiquei pensando, dizendo assim: igreja não é isso, irmão. Igreja é toque, igreja é repartir, igreja ela é unida pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo consolida ela na unidade. Terceiro,
O Espírito Santo também é o que escolhe a liderança da igreja. Olha o que diz aí, Atos capítulo 6, versículo 3. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Olha que coisa linda. Versículo, eu acho que é o versículo 20. Viu o 20 por mim, então? Não tem? Então é o capítulo 20, então. Então, o Espírito Santo é o que vai separando liderança dentro do corpo de Cristo. A igreja pertence ao Espírito, a Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai fazer. Então, a igreja é uma comunidade do Espírito Santo. Sim? Fale comigo assim: é o Espírito Santo que guia a igreja, que une a igreja, que separa a liderança da igreja. É o Espírito Santo. A gente somente está aqui como uma ponte, um suporte, mas quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Unidade, ousadia e poder sobrenatural. Então, em primeiro lugar, a igreja, ela nasce no Pentecostes pelo poder do Espírito Santo. A igreja é capacitada e dirigida pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo guia, o Espírito Santo consolida a unidade, o Espírito Santo escolhe liderança. Em terceiro lugar, unidade, ousadia e poder sobrenatural. O Espírito Santo dá unidade, dá ousadia e poder sobrenatural para a igreja. Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando cuidadosamente manter a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Então é o Espírito que nos une. O que nós devemos fazer então, pastor? Manter esta unidade. Sim? Pergunta aqui, quem já acendeu uma fogueira na sua vida aqui? Quem já acendeu uma fogueira? Fogão de lenha. Quem já acendeu? Como se acende um fogão de lenha? Ou uma fogueira? O pastor Sebastião falou que com fogo, né? Tem que ser fogo, né? Mas estou falando quando você prepara, antes de colocar o fogo, o que você faz? O que faz? Coloca uma lenha distante da outra? O que faz? Coloca uma junta da outra, não é isso? Se você quiser apagar o fogo, o que você faz? Separa as madeiras. Quer apagar o fogo? Separa as madeiras. Assim funciona no casamento, né? Quer acabar com o teu casamento? Separa ele. A mulher dorme na sala, você dorme no quarto, ou a mulher dorme no quarto, você dorme no outro. Acabou. Apagou o fogo, acabou tudo. Não tem mais nada. Vai viver de aparência, vai viver assim. Espero que aqui na igreja não tenha ninguém vivendo assim, né, irmão? Você precisa reconciliar. Se o esposo dorme lá e a esposa dorme para cá, está precisando reconciliar. Sim? Não está certo esse negócio, não. Não, mas não é aqui não. É outra igreja, aqui não tem essas coisas. Bom, deixa eu contar aqui, que esse tema é muito profundo e não quero. Então, a unidade da igreja era colocada pelo Espírito. Então, mantenha-se o vínculo do Espírito, que é a unidade. Como se mantém um vínculo? Mantendo-se junto. Sim? Quem nos une é o Espírito, mas nós devemos manter-nos unidos. Atos capítulo 4, versículo 31 a 34. Lembra para mim aí? E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente os seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Então, olha aí, eles estavam ali unidos, né? Eles oravam juntos de tal maneira que o templo tremia, as colunas tremiam, e Deus se manifestava com poder, com glória, com graça. Então o Espírito Santo mantém a igreja unida. O Espírito Santo dava poder para a igreja pregar com ousadia e com poder de uma forma sobrenatural. Então é algo que nós devemos voltar a viver novamente isso daqui.
essa sobrenaturalidade. A igreja precisa voltar outra vez a ser mágica. Estou usando isso só como uma terminologia. Não entenda isso como algo herético, algo mágico. Não, estou falando de algo sobrenatural, de algo que acontece, de algo que impacta as pessoas, de algo que movimenta a vida das pessoas. Sim, outro dia eu falei para vocês que eu passei ali no terreno de Macumba, que tem ali no Jardim Paulista, e estava uma fila de gente, uma multidão lá dentro e outra fila. E quando eu olhei, irmão, eram jovens. Estou falando de pessoas velhas, que não tinham o que fazer, ou que eram aposentados. Não, estou falando, apesar que tem velho que trabalha muito mais que jovem, né? Desculpa aí essa expressão, tá boa, né? Tem uns velhos aí que tá tirando o jovem, né? De tanto forte que é. Mas o que eu estou querendo dizer é que eram jovens que estavam na fila do terreiro de Macumba, esperando sair um povão lá de dentro para eles entrarem. E o que movimenta as pessoas a ir nesses lugares? Porque lá eles começam a rodopiar através da Maria Padilha, vai lá o Preto Velho, chega lá a Pomba Gira, chega lá o Sete Flecha, as pessoas são possuídas, começam aqueles trejeitos, começam aquelas danças, tabacas. E o que acontece com aquilo? Aquilo chama a atenção. Então, na igreja, quando ela perde esse poder de manifestar a glória de Deus com curas, com milagres, com batismo do Espírito Santo, ela perde o brilho. E o Espírito Santo, irmão, ele é fogo. E onde tem fogo, tem barulho, tem calor. Onde tem fogo, nós precisamos aprender a glorificar mais a Deus. Abrir mais essa bocona bonita que Deus nos deu. Parar de gritar um pouco dentro de casa e gritar mais na igreja. Parar de gritar mais com os filhos e começar a glorificar mais a Deus na casa do Senhor. Você não precisa ser educado, irmão, quando você sente a presença de Deus. Abre a bocona e dá glória a Deus. Não é? Aqui não tem também, mas tem por aí uns irmãos que gostam de gritar em casa. Ele grita, ele fala alto. Mas quando ele chega na igreja, ele não dá um aleluia, ele não dá uma glória a Deus. Esse é uma outra igreja, não é para mais aqui. Então a gente precisa glorificar a Deus, irmão. Amém? Amém. Tem força nem para dar glória a Deus, nem para dar um aleluia. Né? Não, para esse irmão eu dou glória a Deus, para esse irmão não dou não. Esse eu gosto quando ele prega, eu falo glória a Deus, aleluia. Mas quando ele está pregando, eu não dou nada. Como se fosse para o pregador, como se fosse para aquele que está ministrando a palavra. A glória a Deus e o aleluia é do Senhor. Então o Espírito Santo, e a oração dos irmãos movimentava as coisas, era algo espetacular. Então, a igreja como comunidade do Espírito Santo, ela nasceu, como Espírito Santo, ela foi capacitada, dirigida pelo Espírito Santo, ela guarda a unidade, ela tem ousadia, ela tem poder sobrenatural. Então a igreja é impelida, dirigida e fortalecida pelo Espírito Santo. Vamos ver todos juntos? 1, 2, 3. A igreja fortalecida pelo Espírito Santo. Meu Deus, vocês não tomaram café hoje não, antes de culto? Está resfriado? Meu Deus do céu. Vamos lá de novo, vou dar uma chance mais para falar bem forte agora. Vamos lá, 1, 2, 3. A igreja dirigida, Fortalecida pelo Espírito Santo. amém? Vamos avançar aqui. A igreja, segundo lugar, a igreja, continuação do ministério de Jesus. Então, a igreja, ela é a continuação do que Jesus começou a fazer na cruz do Calvário. Então eu coloquei esse bastãozinho aqui, que é aquela corrida que vai passando de 100 em 100 metros para que o outro continue. Foi exatamente isso que Jesus fez conosco. Ele começou e passou o bastão para a igreja que somos nós agora. Então nós estamos dando continuação. A igreja, Atos capítulo 1, versículo 1. Lê para mim, por favor. Atos 1 e 1. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. A tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Então Jesus começou. Depois ele passou para nós. Olha o versículo 4 do capítulo 1 e lê para mim.
Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus estava falando assim, olha, Lucas começa a dizer, olha, o Jesus, ele começou a nos ensinar, a realizar. Aí depois vem no versículo 4, diz, não saia de Jerusalém até que venha o Espírito Santo sobre vocês. No versículo 8 fala, mas recebereis poder para ser minhas testemunhas. Então nós estamos, irmão, e isso aqui é um privilégio muito grande, nós estamos continuando aquilo que Jesus Cristo começou na cruz do Calvário. Isso aqui é algo maravilhoso. Depois, a igreja, ela tem a missão de evangelização, milagres e libertação. Então a igreja continua evangelizando, a igreja continua promovendo milagres e a igreja continua promovendo libertação às pessoas. Por isso, que igreja que não tem evangelização, igreja que não tem milagres, igreja que não tem libertação, ela não está dando continuação ao ministério de Jesus Cristo. Pode chamar qualquer outra coisa, menos igreja. Igreja que está continuando, tem que ter essas coisas aqui. Atos capítulo 4, versículo 2, que está escrito. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, os apóstolos ensinaram, olha, Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Esse Jesus que eles mataram, pendurando lá naquela cruz, ele ressuscitou. Ele continua vivo. E eles pregavam o Evangelho. Capítulo 3, versículo 6. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Então Pedro estava ali subindo para a oração, tinha um paralítico lá, um coxo na porta. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Pegou a mão do paralítico e disse: levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje as igrejas não podem falar que não tem prata, não tem ouro, né, irmão? Isso as igrejas não podem falar. Nenhuma igreja pode falar: nós não temos prata, nós não temos ouro, porque prata e ouro nós temos. O problema é que nós não temos poder para dizer assim: levanta-te e anda. Que adianta ter prata e ouro se não tem poder para dizer levanta-te e anda? Não se compra um paralítico, não se compra uma pessoa com câncer, não se paga a enfermidade para deixar ninguém. Mas o nome de Jesus tem poder, e é exatamente isso. A igreja é uma igreja que tem poder e autoridade. Atos capítulo 16, versículo 18. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhes homenageassem por meio de sacrifícios. Ali na verdade, irmão, vai contar um relato de Paulo, quando ele está, eu acho que é em Efésios, e tinha uma mulher adivinha que ficava adivinhando as coisas, e através dessas adivinhanças ela trazia muito lucro para os seus senhores. Ela era uma escrava. E por um tempo ela começou a falar de Paulo, dizendo: aí está o nome de Deus. Aí uma hora Paulo falou para ela assim: sai dela, espírito maligno, espírito de adivinhança. E o espírito saiu dela e começou a ter prejuízo agora aos seus senhores, né? Então Paulo repreendeu, expulsou aquele demônio, e o demônio saiu. A igreja, irmão, ela tem que ser uma igreja que evangeliza os perdidos. A igreja tem que ser uma igreja que vive e proclame cura sobre a vida de pessoas. E a igreja, ela tem que proclamar libertação também para os oprimidos. Nós estamos vivendo épocas, irmãos, que as pessoas vivem oprimidas por Satanás, por demônios. Pessoas com síndromes de suicídio, de medo, de dúvida, enfermidades crônicas. Eu nunca, irmão, vi falar tanto de câncer como nesses últimos dias. Câncer sempre foi uma enfermidade maldita, mas parece que todo mundo agora tem câncer. Está doente, o que tem? Está com câncer. Está no hospital, o que tem? Está com câncer. E pior que não tem idade.
E nós precisamos orar para que Deus faça milagres através das nossas vidas. Nós precisamos ser a igreja de Jesus, precisamos voltar novamente a fluir nesta graça. Expulsar demônios. Tem enfermidades que são enfermidades demoníacas, irmão. Você vai ver, nem todas as enfermidades são demoníacas, mas muitas enfermidades são. Jesus Cristo repreendeu, expulsou o demônio de uma mulher que estava encurvada há 18 anos. Expulsou o demônio, ela voltou a endireitar-se. Jesus expulsou o demônio que causava surdez e mudez na vida de um jovem. Jesus expulsou o demônio saiu, o jovem voltou a ouvir, voltou a falar. Então tem demônios que atuam na área psicológica, na área emocional, na área familiar, na área de saúde, na área mental. Eles atuam nesta área. E sem que você imagine, sem que você perceba, ele vai escravizando as pessoas. Dúvida, em temores, em medos, em incertezas, em inseguranças. Aí vem uma quantidade de coisas. Isso é problema psicológico. Você tem TDAH, você é autista. Agora todo mundo virou autista, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem bipolaridade, todo mundo é isso, todo mundo aquilo. E muitas das vezes o que está lá no meio, tem muitos que realmente estão enfermos, irmãos. Isso se resolve através de psiquiatria, de psicologia, mas tem muitos que são espíritos demoníacos. E essa juventude de hoje, irmãos, a gente fica vendo que eles não têm contato com pessoas físicas. Eu fico olhando lá em casa, eu tenho 2 jovens lá em casa, eu tenho um adolescente e um jovem. E muitas vezes nas redes sociais, jogando, conversando, falam, mas quando estão juntos, fisicamente, parece que não se conhecem. Parece que não sabe conversar se não seja através de uma tecla. Então a gente fica olhando que o inimigo tem suas estratégias e a igreja precisa voltar a fluir novamente nesse poder do Espírito Santo, porque estamos dando continuação. Satanás continua sendo o mesmo, ele não mudou. Mas o nosso Jesus também continua sendo o mesmo, ele também não mudou. Terceiro lugar, sofrimento como parte da missão. Atos capítulo 5, versículo 41. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Hoje nós estamos vivendo tempo, irmão, que a gente não quer sofrer. Quem quer sofrer? Ninguém quer, né? Quem quer passar por tribulação? Ninguém quer, irmão, ninguém quer. Mas o sofrimento que Deus permite que nós passemos é para que a gente cresça. Não é um sofrimento para te humilhar, para te maltratar, não, é um sofrimento que te faz crescer. É um sofrimento que te faz avançar, é um sofrimento que vai ser produtivo amanhã. Evangelho que não tem sofrimento não é evangelho. Evangelho que não tem luta e não tem prova não é evangelho. Esse evangelho barato que se vende por aí, vem, né? Como tinha até um slogan de uma igreja que dizia: pare de sofrer. Lembra desse slogan aí? Pare de sofrer, pare de sofrer. Por que você está sofrendo? Pare de sofrer. Isso não é verdade. Então a igreja tem que saber que o verdadeiro evangelho vai haver perseguição, vai haver dor, vai haver lágrimas, vai haver momentos que você não está entendendo, que não vai entender o que está passando aqui ali. Mas tudo isso é permissão de Deus para você crescer, para você avançar, para você passar de nível. Então, sofrimento faz parte da missão da igreja. Você vai pregar o evangelho, as pessoas vão te ferir, vai te ofender, as pessoas vão te jogar pedra. Eu falei semana passada. E você vai parar por causa de terceiro? Quem que tem mais poder na sua vida? Jesus, a palavra, ou a palavra de terceiro que te falou: você não está fazendo bem, que você é aquilo, que você é isso, que você quer desaparecer, você não serve para isso, você não serve para aquilo? Ou você vai escutar a Deus que te chamou? Né? Então, vai ter sofrimento. Se vão te dar um cargo de liderança, você vai sofrer, as pessoas vão te atirar a pedra. Você vai fazer tudo certinho e as pessoas vão te apontar. Pode fazer 99,9 perfeito. Na hora que você falar em meio ponto, te vai tirar pedra. Você vai ajudar as pessoas e amanhã as pessoas vão virar as costas para você. Você vai abraçar e quando você precisar de um abraço, muitas vezes você não vai ter.
Isso é liderança. Sofrimento. Vai sofrer. Por isso que quando a gente faz as coisas para Deus sem interesse de receber nada em volta, irmão, você não sofre. Quando você ajuda alguém, não para ser ajudado por ele depois, mas você ajuda porque você quer ajudar, porque você ama ajudar. Se a pessoa amanhã é ingrata com você, você não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu não fiz para merecer retorno. Eu fiz porque eu gosto de fazer. E amém. Isso é algo maravilhoso. Avançamos aqui. Vamos lá? No 3? 1, 2, 3. A igreja é o prolongamento vivo de Jesus no mundo. Então a igreja é o prolongamento vivo de Jesus no mundo. Eu me sinto muito empolgado com isso. Eu me sinto muito empolgado com isso. Santo Deus, nós estamos aqui dando continuação à obra de Jesus, fazemos parte disso, fazemos parte desse ministério. A igreja é a comunidade da palavra. Sim? Igreja tem que ter palavra. Igreja que não tem palavra, ela vai sucumbir. Igreja tem que ter palavra. E não é palavra que você muitas vezes vai gostar. É palavra que muitas vezes vai te confrontar. Eu sempre digo aqui na igreja que você não tem que sair do culto aqui dizendo: ah, que palavra boa, ah, que delícia, aliviou a minha alma, ah, que coisa linda. No dia que você for numa igreja que você sair falando assim, não volte mais nessa igreja. Porque a verdadeira palavra, ela nos confronta. Se você vai lá e não fala contra o adultério, não fala contra a fornicação, não fala contra a mentira, não fala contra a idolatria, não fala contra a falta de perdão, não fala contra a maldade, contra o ódio, contra a ira, isso não é verdadeira igreja. A verdadeira palavra do Senhor não vai aliviar ou alisar os nossos erros. Ela vai nos confrontar. E quando te confrontar, você diga assim: eu estou errado e eu preciso melhorar. Então a igreja é a comunidade da palavra. A ferramenta principal da igreja é a palavra. Bíblia. Hoje estamos vivendo tempo, e aqui eu sempre estou falando também, os nossos congressos têm que ter tempo com a palavra. Chama o pregador vai falar 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Não chamou alguém? Então que ele pregue pelo menos 50 minutos, no mínimo. A igreja tem que ter palavra. Sem palavra o povo se corrompe. Sim? Eu fico doido, tem igreja que a gente vai aí, alguns congressos, aí dá oportunidade para cá, dá oportunidade para lá, saudação para um, saudação para outro, e canta daqui, e canta de lá. Aí quando falta 10 para 9, dá para o pregador: ô pastor, desculpa aí o horário, a gente vai terminar, o senhor tem aí 20 minutos. Já vi pregador que quando fizeram isso com ele, pegou o microfone e falou assim: irmãos, Pai do Senhor, eu vim aqui para pregar, mas como eu não tenho tempo, vou deixar para a próxima, que Deus abençoe. Desceu e sentou de novo lá. Não, mas tem que pregar. Não, vou pregar. Como é que eu vou pregar? 15 para as 10 da noite, o que eu vou pregar? Não é? Então o ênfase da igreja é palavra, não é palavra? Se é a palavra, tem que ser o tempo principal, é a palavra. Então a gente tem que entender que a igreja é a comunidade da palavra. Olha o que diz aqui, Atos capítulo 2, versículo 42, fala que a igreja que se converteu, quase 3 mil almas, elas estavam na doutrina dos apóstolos. Leia para mim, por favor. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ele perseverava nas doutrinas do apóstolo. Pregação de Pedro, Atos capítulo 2, versículo 3. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então Pedro prega e aquela multidão, né? Depois que recebe o batismo do Espírito Santo, os 120, aquela multidão se converte. Você vê Pedro pregando e uma multidão se convertendo. Depois você vê Estevão lá no livro de Atos, capítulo 7, o Estevão pregando e multidões também se convertendo. Depois você vê Paulo lá em Atos, capítulo 13, e no capítulo 28, Paulo pregando e uma multidão se convertendo. O Espírito Santo capacitava esses homens e através da palavra multidões se convertiam. Irmão, eu sempre penso, e eu sempre nas minhas orações eu digo: Senhor,
Não me deixe ser uma pessoa vazia. Não me deixe pregar com intelecto. Hoje nós temos tanta facilidade, temos o chat GPT, temos Gemini, temos Gama, são tudo inteligência artificial que te facilita a vida, que te ajuda a fazer um PowerPoint, que te ajuda a ter pontos dentro de uma mensagem, que te ajuda como dicionário, que te ajuda como enciclopédia, que te ajuda como um compêndio exaustivo, que te ajuda na teologia. Muita informação a gente tem, mas nada disso adianta se nós não tivermos o principal, que é o Espírito Santo, que é a unção de Deus. Você pode ter as melhores ferramentas, você pode ter as melhores enciclopédias, dicionários, os melhores títulos universitários, o PhD em teologia. Se você não tiver a unção, não serve para nada. Porque o que faz a diferença é o Espírito Santo na vida do homem. Eu lembro até hoje que uma vez escutamos uma pregação tão boa, eu e a minha esposa, lá muitos anos atrás, e um presbítero subiu assim, pregou, irmão, de uma forma expositiva, dentro de um estudo teológico, os pontos, de uma forma assim tão clara a mensagem dele, mas eu lembro que ele falou tão bonito, mas não chegava na alma. Sabe aquela comida perfeita que você vê bonita, bem preparada, uma mesa bem feita, com seus talheres, com seus pratos, com as suas louças, e na hora que coloca aquela comida bonita, mas não tem sabor. Está tudo lindo, mas falta o ingrediente principal, que é o sal. A mensagem também é do mesmo jeito, ela pode ser bonita do jeito que for, mas se não tem unção, ela não serve exatamente para nada, porque a palavra sem a unção, ela não muda pessoas. Estevão pregava na unção, Paulo pregava na unção, Pedro pregava na unção e tinha resultado. A igreja também cresce, irmão, pela palavra. Olha o que diz em Atos capítulo 12, versículo 34. Lê para mim, por favor. Atos 12? Atos 12, 34. Não tem 34. Não tem 34? Então eu marquei errado. 24, né? 24? Deu 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. É isso aí. Pode continuar. E Barnabé e Saulo, havendo terminado naquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome de Marcos. Amém. E a palavra crescia e se multiplicava. E a palavra crescia e se multiplicava. Seria, a palavra de Deus é o que faz a diferença. Crescimento pela palavra. Igreja que não cresce pela palavra, ela incha. Ela não cresce nem se multiplica, ela incha. É diferente. Sim? Inchado é uma coisa, crescimento e multiplicação é totalmente diferente. Então a igreja crescia e se multiplicava, não inchava. Porque quando não tem palavra, a igreja incha. Eu gosto do louvor. Hoje mesmo estava conversando com o irmão, e ele falando, pastor, eu não gosto muitas vezes de igreja que tem muita iluminação, que tem parede preta, aquela coisa toda. Eu escutando, deixa ele falar, todo mundo tem direito de falar. Aí eu falei para ele assim, eu entendo você, meu querido, mas deixa eu falar um negócio para você. Deus não se preocupa com essas coisas, irmão. Mira, você pode ter luzes, pode ter parede preta ou cinza, pode ter bomdelão, pode ter todos os aparatos, pode ter bons músicos, pode ter bons instrumentistas, pode ter o que for, irmão. Mas se a palavra de Deus, a unção de Deus, se Deus não está ali, não adianta nada. Eu já vi igrejas imensas debaixo de uma árvore. Eu já vi igrejas que se reúnem debaixo de uma ponte. Eu já vi igrejas que se reúnem em ruas, em praças. Igrejas que não tem banco, igreja que só tem um telhado, não tem nada mais que isso. E as pessoas muitas vezes sentam no chão. Igrejas subterrâneas, igrejas escondidas. Mas também já vi templos que custam 30 milhões. Já vi templos que custam uma fortuna. O problema não
está no tamanho do templo, na beleza do templo, nas cores do templo, nas luzes do templo, na performance do pregador. O negócio está se a palavra de Deus está sendo pregada como tem que ser pregada naquele lugar, e se o Espírito Santo está orientando aquele lugar. Se o Espírito Santo está dirigindo e orientando aquele lugar, não importa onde esteja, porque não interessa o ambiente, o que interessa é as pessoas que estão dentro daquele ambiente. Então a palavra tem que crescer dentro da igreja. Conforme a palavra vai crescendo, a igreja também vai crescendo, se multiplicando. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Aonde a palavra é proclamada, a igreja cresce. É isso aí. E eu vou terminar aqui, irmão. Não vou avançar mais não, porque já estou terminando. Igreja, comunhão e serviço. E aqui eu termino. Então, a igreja é o lugar onde a gente partilha, onde a gente compartilha, onde a gente ora, onde se tem refeições em comum. Olha o que diz aí Atos, capítulo 2, versículo 42. 42 nós já lemos, o 46 também. Leu o 45, 47. Leu o 46 e o 47. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade e as pessoas que iam sendo salvas. O que chamava a atenção das pessoas para se unir a esta igreja? O que chamava a atenção? Palavra, orações com respostas e comunhão. Igreja, comiam juntos. Eu falei aqui na ceia de domingo. A ceia que nós participamos aqui, eu não sei quem inventou ela. Mas ceia não era isso. Ceia era comida. E quando era feita a ceia? Todas as vezes que a igreja se reunia. E o que era ceia? Ceia era comida. Fazia uma mesa, os irmãos oravam, cantavam e comiam juntos. Porque a mesa é importante para a igreja. A igreja ela tem que ter caldinho depois do culto. A igreja tem que ter momento de comer churrasco junto. Inclusive Jesus Cristo dizia assim, lembra da última ceia? Jesus mandou preparar e falou assim, olha, eu desejei muito comer com vocês. Olha, eu desejei muito cear com vocês, eu desejei muito discipulado, a maioria do discipulado de Jesus era feito na mesa. Mesa, comida. Por isso que Paulo chama a atenção, antes dele falar da ceia, ele chama a atenção para os irmãos mais ricos, dizendo assim, vocês que têm mais condição, vocês comem e deixam os mais pobres do lado. Vocês pantufam de comida enquanto os mais necessitados. Acaso vocês não estão discernindo o corpo de Cristo? É para haver uma repartição, um partilhamento, um compartilhar. Isso é igreja. É partilhar, é compartilhar, é sentar à mesa. Glória a Deus. Isso é igreja. E eu vou sempre bater nessa tecla. Igreja que não senta junto, que não anda junto, que não come junto, ainda que assista culto junto, se não partilha, se não salva o irmão, se não abraça o irmão, se não ora para o irmão, você está longe de ser igreja. Isso é comunidade. Você é torcedor, equipe não. Equipe está junto. Equipe vai ter um momento de briga, mas vai ter um momento de acerto. Equipe tem um momento de discordância, mas depois tem um momento de concordância. Hoje nós estamos vendo o Palmeiras aqui no Brasil. E todos os outros times ficam falando, o que tem o Palmeiras? O Palmeiras está papando tudo, está ganhando tudo. Já faz 5 anos que estão assim. Aí nós ficamos buscando, é o treinador. Não, é não sei o quê. É não sei o quê. Eu vou falar para vocês o que é. Eles conseguiram fazer de uma equipe. Todo mundo pensa igual. Nem todo mundo está concordando com tudo que o Abel está fazendo, com a Lei está fazendo, que são os diretores e o treinador.
nem todos estão concordando, mas eles estão unidos num propósito, e onde tem unidade faz a diferença. Você vai para os outros times, um pensa do jeito, outro pensa do outro, outro quer fazer isso, outro quer fazer aquilo, manda o jogador, manda não sei quem, e termina ninguém mandando. E não ganha nada. Porque resultado no campo significa que lá dentro está tendo unidade, está tendo compromisso com o outro. Igreja é assim também. E eu vou dizer-te algo: enquanto nós não pensarmos assim, nós não vamos deixar de ser um povinho. Enquanto nós não pensarmos assim, nós vamos continuar sendo esse povinho. Pode vir o melhor pastor, o maior mestre, o maior pregador para ser pastor dessa igreja, vai continuar dando jeito. Pode fazer o que for, que não vai adiantar nada. E é o dilema de muitos pastores, quando a gente senta para conversar, eles ficam falando: como é que está a sua igreja? Como é que está a sua? Aí, como é que está o seu culto lá de quarta-feira? Na quarta-feira vem uma igreja para 200 pessoas, veio 15. Imagina uma igreja de 200 pessoas com 15 pessoas no culto. E o culto de sexta-feira? O culto de sexta-feira vem 5, vem 10 pessoas. E a escola dominical? Eu nem te falo. Então você pergunta: o que está acontecendo? É falta de unidade. O problema da igreja hoje é falta de palavra, falta da unção e falta de unidade. E é o que Pedro fala e o que Lucas fala para uma igreja avançar e crescer. Está dentro disso aqui. Eles estavam juntos na doutrina, na palavra, sim? Estavam juntos nas orações, no partir do pão e na comunhão. Estava ali a igreja. E diz aí, a Carol terminou de ler, e por isso as pessoas de fora viam e queriam fazer parte dessa comunidade. E o Senhor acrescentava os que haviam de ser salvos. O que eu digo aqui? Termino. Quando a igreja está unida, falando em uma só língua, não estou falando de concordância. Você não tem que concordar com tudo que se fala aqui, ou eu faço. Você não tem que concordar. Mas nós estamos no mesmo barco. Então eu não vou querer que fure o barco, porque senão todo mundo vai afundar. Mas se está indo no caminho certo, vamos lá, vamos ajudar, vamos colocar o ombro debaixo da carga. E isso aqui é muito importante. Então a igreja cresce quando tem isso aqui. Então se separava de diáconos para o cuidado social, havia um cuidado com a área social, e a igreja vivia como uma família viva, uma família ativa. Quem aqui tem problema na sua família? Todos nós temos problema, não temos problema? Não é? Temos problema na família. Mas nem por isso a tua família deixa de ser família. Não é? Uma ovelha negra, você é a ovelha negra da família. Não é? Vamos matar essa ovelha negra. Não se mata a ovelha negra. A ovelha negra continua. Porque é família. E família briga, mas se perdoa. Família tem problema e se ajuda. Eu posso brigar com o meu irmão, mas quando eu vejo alguém brigando com o meu irmão, eu fico bravo. Não vai brigar com o meu irmão, não. Ainda que ele esteja errado. É meu irmão. Não vou ficar contra você. Então a gente tem que entender que a igreja é uma família viva. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. A igreja é uma família viva, não um clube religioso. É isso aí. Vou terminar aqui. Já deu a minha hora ali. Semana que vem a gente continua falando sobre isso. Vamos